Ok, pessoal, estamos com o Mídia Certa no ar, hoje recebendo Eusânia Andrade, que é artista plástica e professora e mestre na cadeira de Propaganda e Marketing na Universidade Paulista, Unip, aqui em Araraquara. Eusânia, obrigado por ter aceitado o meu convite, estar aqui para esse bate-papo. É um prazer. Tá? E é muito bom, a gente já se conhece um bocado de tempo, desde quando você estava lá na Secretaria de Cultura. E muito bom te receber aqui para a gente poder falar um pouco da tua cadeira na Unip e nesse mercado que é o mercado de propaganda, publicidade e marketing, você que atua e nessa disciplina tão bacana que é a área de comunicação. Exatamente, é uma alegria estar aqui, acho que é bacana esse programa, tenho acompanhado, muito bom. Bom, eu estou na Unip já há alguns anos, comecei logo no início, quando a cadeira foi implantada, e hoje ministro lá duas disciplinas, a cultura brasileira contemporânea e história da arte. Essas duas disciplinas compõem a carga horária, né, do curso de propaganda e marketing, mas a gente faz uma mistura das coisas aí nessa disciplina, que então a gente tem procurado trabalhar dentro da disciplina as diferentes questões que passam pela questão cultural, pela questão da criatividade e arte. Então essas três vertentes, elas passam por todos esses momentos que a gente ministra essa disciplina Elas lá. se complementam. Exatamente. Deixa eu te perguntar, isso é uma coisa interessante. Você começa a ministrar essas disciplinas a partir do primeiro ano já? Essa disciplina ela está no história terceiro e quarto semestre. Terceiro e quarto semestre, isso é o segundo e terceiro o terceiro ano. Né? Isso. É interessante isso, né? Porque história contemporânea é uma coisa tão importante, né, que muita gente imagina que essa disciplina normalmente ela é muito mais explorada, eu diria, em outras carreiras. E quando você fala em propaganda e marketing e adota e aborda esse tipo de disciplina, essa disciplina, que deve ser uma coisa super interessante, eu queria falar mais sobre isso e entrar um pouco no cerne realmente do que é abordado quando você fala em história contemporânea para essa meninada que está no segundo e terceiro ano. O que eu procuro trazer sempre para a discussão é o que é que você traz, num primeiro momento, de conhecimento para a classe. Então a gente faz uma abordagem bem íntima e interna, primeiro do que acontece na sala, para que eles possam entender o que você é, de onde você veio, quais são as suas raízes culturais. Fazendo esse mapeamento da sala, eles já começam a entender a diversidade e o quanto é eclética a nossa cultura. Isso dentro da classe. Dentro da sala. Isso deve ser uma coisa muito interessante. É muito interessante. Então você tem ali, a gente começa a resgatar um pouco quem foram seus avós, de onde eles vieram. Infraestruturas familiares. Exatamente. Olha que negócio então bacana. A gente descobre coisas incríveis. Então a pessoa que, claro, um português que casou com um africano, que casou com um índio. Então você encontra todas essas diferenças dentro da sala de aula, por incrível que pareça. E eles ficam empolgados. Uma miscigenação exatamente. Enorme. Eles ficam empolgados porque eles não... às vezes você continua com uma turma durante 4 anos e você não conhece, não sabe dessas coisas. Né? Você procura uma coisa tão automática, tão técnica, todas as disciplinas, que eu acho que essa, pelo menos na minha visão, ela pode proporcionar um pouco a reflexão disso. Quem sou eu, o que eu faço aqui, de onde eu vim, porque tudo isso é muito importante. E a partir do momento em que você descobre que você tem colegas, que um é baiano, o outro é mineiro, o outro é de origem portuguesa, o outro é índio, isso faz com que você entenda que o Brasil é isso. Então esse é o princípio. Exatamente. A partir disso, nós evidentemente temos textos importantes. Eu trabalho com Darcy Ribeiro, que é um grande historiador e estudioso, né, da cultura brasileira, e a partir disso, esses alunos começam a fazer essas relações. Então, quando você pega um
texto do Darcy Ribeiro, que fala como é que os portugueses encontraram os índios e o choque que foi para os índios e para os portugueses, a gente começa a fazer uma análise cultural disso, e essa miscigenação que você fala, quer dizer, que a cultura que a gente tem hoje é resultado de tudo isso. Claro. Né? Claro. E isso é muito rico, é muito proveitoso, muito produtivo para a nossa discussão o semestre todo. Então, assim, é uma coisa realmente que nos leva a refletir de uma forma muito profunda com relação a isso. Porque quantos alunos normalmente tem uma sala de aula? 40? 30. 30, né? 40? Duvido que... Eu vou citar com... Evidente, eu nunca fui submetido a esse tipo de trabalho. Né? Evidentemente, até por curiosidade, a gente começa a buscar a nossa história, a resgatar um pouco de onde vim, né? Como é que eu vim, esse negócio todo, os pais, avós, bisavós. Mas eu duvido que desses 30 ou 40, boa parte deles tem interesse em buscar esse de onde vim, né? E de quem vim, né? A infraestrutura familiar não é do pai e da mãe, mas dos avós, esse negócio todo. Isso acaba acarretando e levando uma reflexão muito grande da história realmente dessa pessoa, não é? Com certeza. E que vai contribuir para frente muito fortemente, né? Eu acho que tudo que você faz, tudo que você tem e tudo que você traz é um elemento importante para você compor a sua estrutura profissional, para você ser um profissional que respeita as diferenças, né, que contribui para que as outras pessoas também cresçam e se desenvolvam, se você teve oportunidades melhores, porque nessa conversa toda a gente levanta que algumas pessoas trabalharam na roça, que com muita dificuldade estudaram, enfim, são situações que eles aprendem que em cada uma daquelas pessoas que estão ali na sala, são pessoas com lutadoras, batalhadoras e com capacidade de crescimento. Porque a gente vai chegar depois, no segundo semestre, com a história da arte, vamos dizer, poderíamos apenas trabalhar o conteúdo de história da arte, mas eu resgato lá essa formação deles, essa cultura que eles trouxeram e tento trazer um pouco isso para a nossa história da arte. Quer dizer, você cria um ambiente favorável, uma estrutura para que você possa, e prepara para que passa a ser o próximo assunto, a história da arte. Isso. Como é que contribui isso? Como é que você vê essa mudança, assim, na prática, sendo bem pragmático aqui? A pessoa que está, o aluno que está lá dentro, como é que ele vê essa descoberta dele mesmo para que ele possa aplicar na frente de uma vida profissional? Como é que isso contribui? Normalmente a gente encontra muitos alunos com um perfil focado na profissão. A grande maioria quer ser aquele profissional. O que eu tento mostrar para eles, eu acho que a gente consegue, pelo menos em parte, alertá-los para isso. O bom profissional não é aquele que é apenas o publicitário ou apenas o cara que vai trabalhar com comunicação. Sim. O bom profissional é aquele que vê todas essas possibilidades abrangentes de uma cultura. Você, às vezes, vai trabalhar com uma propaganda que você vai ter que resgatar uma cantiga histórica, uma cantiga popular brasileira, que você vai conhecer, por exemplo, as raízes daquilo, de onde vêm essas cantigas, por exemplo, né? Então, essa cultura, ela precisa ser assimilada, porque a partir disso você vai encontrar outras coisas mais importantes, que aí a gente entra dentro da sua concepção de aluno, de que a sua profissão ela é feita de muitas outras coisas. E o bom profissional não é aquele que se considera o cara criador, que se considera o outro é o cara que vai vender. Não, esse cara que vai vender, ele também precisa ter essa abertura. Ele precisa ser regado com muitas informações. Exatamente. De vários tipos de informações. Exatamente. Ecléticas. Exato. Que vêm de todos os lados. Até porque o nosso universo, ele hoje exige desse profissional isso, qualquer área. Então nós temos um aluno jovem que vai sair de uma universidade pronto para enfrentar esse mundo todo, que não vai ser fácil. E se ele está, por exemplo, eu já dei aula em escola pública,
com alunos de ensino fundamental, eu dizia isso para eles, eu dizia, se prepare para tudo. Se você for ser um caixa de supermercado, que você seja muito bom caixa de supermercado, que você seja o melhor, que você seja interessado, atencioso. O diferente. O diferente, procure ser assim. E eu acho que nessa área nossa da comunicação é mais ainda, porque quando a gente pode ter a comunicação na mão, que você pode passar uma mensagem para as pessoas, a sua responsabilidade é muito grande com relação a isso. Então não é simplesmente criar um outdoor bonito, de repente naquele outdoor você pode colocar uma mensagem que ajude as pessoas, né, que contribua com o desenvolvimento cultural. E eu acredito nesse profissional, por isso que eu acho que ele tem que ser preparado como um todo. E eu acho que assim, eu tenho essa abertura toda porque eu acho que o Aiello, que é o coordenador, dá essa possibilidade da gente trabalhar. Porque eu poderia simplesmente chegar lá, dar aquela aula de história, de cultura. Mas eu acho que essa abertura que ele permite, é muito mais aberto. A gente tem condições de desenvolver um trabalho assim. Deixa eu te perguntar, dentro desse conceito ainda que você falou, que o aluno sai preparado, academicamente, vamos dizer assim, né? Porque é aquilo que também você disse, o mercado está aí esperando, quer dizer, muitas vezes nem esperando estar, né? O cara chega como e se coloca no mercado, né? Como um recém-formado. Lutar, né? Por esse mercado. E um mercado competitivo, extremamente competitivo, e que se ele realmente não tiver uma base acadêmica e profunda, como é esse o caso realmente da história, do resgate da história dele, o lado da antropologia, como da Darcy Ribeiro, esse negócio, eu acho que fica um pouco mais complicado, mas eu acho que isso realmente contribui muito para que ele seja um profissional, eu diria não completo, mas no caminho, né, para o mercado que está esperando. Com certeza, eu acho que essa base, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar sempre assim, você dá uma base, uma estrutura, e eles depois vão ter que buscar outras referências. A prática, não para o dia a aí, dia, né? A rotina. Ler um jornal, ver um programa de televisão que contribua para isso, enfim, é ter um olhar, despertar esse olhar. Eu acho que esse despertar é o papel da universidade. Ela tem que despertar, provocar, para que ele se interesse. Eu acho que é esse o caminho. Eu quero, nós vamos sair agora para o nosso intervalo, e depois eu já quero deixar no ar aqui um assunto que eu acho muito interessante, que a gente sempre bate aqui. São dois assuntos, na verdade. Um, a respeito desse preparo, que você está falando da responsabilidade da universidade em preparar, e que é o estágio, que a gente sempre bate aqui, né, Douglas, sobre isso. E o segundo é uma cadeira também que você ministra, que é a parte da criatividade. É isso, né? Isso. A gente fala isso no segundo bloco. Okay. Voltamos já com a professora Eusânia Andrade, da cadeira de Publicidade, de Propaganda e Marketing da Unip. Até já. A Hyundai Rotem Brasil parabeniza Araraquara pelos seus 198 anos de desenvolvimento e destaca as atrações desta grande festa. Dia 22 às 9 horas, desfile cívico na Avenida Bento de Abreu. Às 14 horas, entrega do Centro de Diagnóstico por Imagens da Santa Casa. Às 20 horas, Banda Sinfônica do Estado de São Paulo no Teatro Municipal. Araraquara, 198 anos. Cidade do Desenvolvimento. Hyundai Rotem Brasil, construindo o seu futuro. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex. É a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo.
Quer ver sua empresa fazer parte de um trabalho que transforma vidas e pode encher a sua de amor? A APAI Araraquara acaba de lançar o selo Empresa Apaixonada. Através de cotas mensais, você colabora com o atendimento de mais de 350 alunos. É a imagem do seu negócio associada a uma instituição confiável, sólida e cheia de paixão. Faça da sua empresa uma empresa apaixonada. Informações apaiararaquara.com.br. Apaixone-se você também. Ok, pessoal, estamos de volta com Mídia Certa, recebendo hoje a professora Eusânia Andrade, que é do curso de Propaganda e Marketing da Unip. Eusânia, a gente deixou dois assuntos aí no ar para conversar. Uma coisa que nos preocupa muito, principalmente com publicitários, é essa moçada nova que sai da universidade, que você falou que a universidade tem a obrigação de prepará-las realmente para o mercado que está aí, né? Tão competitivo. E a universidade, evidentemente, ela cede o ensinamento acadêmico, vamos dizer assim, o ensino acadêmico, o teórico, né? O Aiello esteve conosco aqui, eu também abordei sobre isso, esse assunto é. E me preocupa muito o aluno que não se preocupa em aliar aquele ensino acadêmico nos 4 anos com o prático e sair para o estágio, né? Como é que você vê isso hoje? Olha, tem um escritor que fala, Guilford, ele cita o seguinte: a pessoa ela tem que trabalhar os 2 segmentos, pensamento divergente e pensamento convergente. O pensamento convergente é aquele que você trabalha a prática no sentido do dia a dia, aquilo que é comum, né, para você colocar as coisas certas. O divergente é aquele amplo, que você vê o mundo, tudo isso. Eu penso o seguinte, analisando hoje o curso da Unip, nós temos trabalhado esses 2 segmentos, quer dizer, prepará-los para o pensamento convergente, o pensamento divergente, junto com isso a prática. Como que funciona essa prática? Por exemplo, a gente tem todo ano as jornadas. Nessas jornadas, eles têm que fazer um trabalho, apresentar esse trabalho como se fosse a coisa real, junto com a empresa, trabalhando diretamente com a empresa, desde o primeiro ano. Ok. Então, eu gosto muito desse sistema que se faz na universidade. Eu acho que quase todas as universidades hoje estão trabalhando dessa forma. E lá a gente tem muito claro isso. E o aluno sente isso, porque desde o primeiro ano, ele desenvolvendo essas atividades práticas, fazendo o trabalho teórico para culminar num TCC, num trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho grande, mas até ele chegar nesse final, ele já passou por tudo isso nesses 4 anos. Entendi. Então, acho internamente. Muito internamente. Ok. Eles fazem feira, eles produzem a feira. A gente tem todo ano, o segundo ano é que faz esse evento, que é o Garotos e Garotas, e o Show de Talento. Esse ano vai ter agora todo tá ano. Chegando agora. Então, toda a produção, toda a organização, tudo isso é deles. Então, isso é uma coisa muito bacana, eu acho. Então, a gente... Que ajuda na integração, inclusive, né? Muito fortemente. Né? Enfrentar a dificuldade do dia a dia, porque quando você, é o que você falou, quando você vai fazer... Às vezes você fica, né, com muito receio, inseguro, ainda mais um jovem, né, uma jovem. Mas isso eu acho que é bem interessante. Eles forçam um pouco a eles exercitarem mesmo esse lado prático. Qual a tua pergunta? Caso do estágio fora. No estágio. Bom, eu penso que o estágio é exatamente o momento onde ele vai experimentar tudo isso que ele aprendeu lá, dentro daquele espaço na prática. Eu, por exemplo, que tive a Secretaria de Cultura, já trabalhamos com profissionais assim que estão começando, eu acho que é um momento importantíssimo, tanto para a empresa, quanto para o profissional que está indo ali, né? Eu sempre digo o seguinte, os estagiários um dia vão me pegar na rua aí. Alguém vai me acertar. Porque eu sempre digo o seguinte, que estágio na prática, ok, você está fazendo a faculdade, banco acadêmico, ensinamento teórico, esse negócio, legal, maravilha, é fantástico, é a melhor época da vida da gente, eu digo, né? Mas eu acho que o estágio,
ele te contribui tanto para a tua vida futura, na prática, na rotina, do dia a dia, que o estágio não precisaria ser remunerado, né? Eu acho que o estágio, porque o pagamento que o aluno recebe no ensinamento, da prática, né, do mercado, já é um pagamento que é imensuravelmente grande. Não é verdade isso? Com certeza. E aí o cara realmente ele sai, acaba... Tem algumas áreas que não são remuneradas, né? Porque, por exemplo, professor. Os alunos de pedagogia, por exemplo, eles vão para a escola, eles não são remunerados. Então, Eles vão lá assistir aula, complementar sua carga horária, né? Mas não são remunerados. Tá. Pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Mas agora eu gostaria de falar também contigo o seguinte. Foi uma coisa que eu abordei com o Mário Nigro, aqui a respeito da criatividade, que também é um assunto que você aborda lá na tua cadeira, não é isso? Com certeza. Como é que o Mário, eu fiz uma pergunta para o Mário e fiz uma pergunta também para a mesma pergunta. Criatividade hoje se aprende na escola, na faculdade, na universidade? Eu sempre parto do seguinte princípio e digo isso para os alunos. Não quero ninguém aqui falando que não sei, não dou conta e tenho medo. Não existe isso. O que eu falo é o seguinte. Existe um escritor chamado Victor Lowenfeld, que é um inglês, ele diz o seguinte: o dom é algo que pode ser construído. E pode mesmo. Eu tenho essa experiência por mais de 30 anos. É mesmo? Pode mesmo. Eu acho que existem... Qual que é a diferença do dom para a vocação ou do dom para o talento? Então, eu acho assim, nós temos, muitas vezes, geneticamente, alguns componentes que facilitam a nossa atividade para alguma coisa. Tá. Eu acho que isso já é comprovado cientificamente. Se você estudar na sua família, muitas vezes você tem na sua família pessoas que eram envolvidas com comunicação e isso talvez tenha uma influência, mas tem algo de genética nisso também. Sei. Tudo bem. Tá, porque eu não tive, eu não posso ser? Posso. Pode. É só eu trabalhar. Sem dúvida. Se eu levar a sério, se eu estudar, me aprofundar naquilo, eu vou conseguir. Então, o que acontece muito com os alunos? Quando a gente recebe o aluno na universidade, muitas vezes alunos chegam com um bloqueio imenso na parte da criatividade. Isso é bem comum. Mas é um bloqueio natural ou que ele já vem... Construído. Construído? Construído. Construído. Como é que é isso? Porque, infelizmente, não vou dizer todas as escolas, porque tem muitas escolas boas, mas algumas escolas cerceiam muito a criatividade, pela própria natureza do nosso ensino, da nossa educação. Entendi. A arte, por exemplo, que é um setor onde a gente pode contribuir com a criatividade, normalmente é uma disciplina secundária, pouco valorizada. Então, você dá um teatro, dança, música, artes plásticas, você tem muito pouco dentro da escola. Tem muito pouco acesso a isso. No básico. No básico, na formação. Na formação. Se você for para a Europa, você vai ter as crianças pequenininhas fazendo arte, tocando violino, cantando, indo a museus. Isso é uma coisa natural para eles. Para a gente é muito difícil. Porque você não tem uma estrutura, você não consegue levar esses alunos. Para você ter um profissional de música, por exemplo, dentro da escola é muito complicado. Então, eu acredito o seguinte, que a escola que teria esse papel tem poucas oportunidades. O professor de educação artística, que eu sou professora de educação artística também, passei por isso, ele não tem nenhum espaço adequado para trabalhar. É uma sala com carteira, você não tem condições de explorar outros tipos de coisa, um professor de dança, onde que ele vai, sabe? É tudo mais complicado. E muitas vezes acontece também do aluno gostar de fazer desenho e muitas vezes ele é bloqueado por isso. Olha, aqui não é aula de desenho, Entendi. Aqui não é isso. Por isso que ele chega com esse bloqueio. Então, é só bloqueio, dificuldades que ele vai passando em toda essa sua formação. Quando ele chega no ensino médio,
ele não quer nem ouvir falar em arte, a não ser que seja alguma coisa que tenha uma referência cultural dele, própria, do bairro dele. Sei. Então, por exemplo, ele gosta de hip hop, ele gosta de break, ele gosta de qualquer coisa Faz parte da rotina dele. Da rotina. Okay. Do contrário, ele não tem acesso. Então você pergunta, você conhece Bach, Mozart, Beethoven? Não, ninguém conhece. Por quê? Porque não tiveram oportunidade. Então você pega um Mozart, que é uma criança que tocou piano desde pequeno. Por quê? Porque o pai ensinava. O pai era músico. Bach era na igreja que ele aprendia. Então eu penso o seguinte, que nós, se tivéssemos uma educação voltada para essa questão mais ampla da cultura, da arte, nós teríamos, mas assim, muito mais facilidades na questão da expressão. Porque aí, na verdade, aí é que eu falei, né? O dom, o talento, a vocação fica um pouco mais para frente, mas o dom e o talento, ele tem que ser aflorado, né? Claro. Não represado, né? E aí, quando chega numa universidade, que ela está totalmente represada, né? Como é que você trabalha isso para que isso aflore, que é uma coisa que vem de tanto tempo, né? Que aí a gente entra na criatividade. Aí você vê, pô, o cara é criativo, o cara tem dom para isso, tem talento para isso, né? Como é que vocês fazem esse trabalho? Eu nunca uso essa palavra dom, porque eu acho que para eles é um bloqueio já. É um bloqueio. Porque muitas vezes um professor na sala de aula fala, olha que lindo esse trabalho de um aluno. Aquilo para as crianças já é uma coisa assim, puxa, eu tenho que fazer igual aquele, para eu ser bom. E é o contrário. É o contrário. Esse desenho que tá legal, bacana, vai em frente. Os outros vão ficar bons do jeito dele. Cada um tem a sua personalidade. É como você ter uma agência de publicidade que só faz coisas, cópias e faz coisas. Ele tem que ter a sua identidade. Para estar no mercado, para estar bem. Tem que ter personalidade, tem que ser sua marca, seu aquela propaganda, é da agência tal. Você já constrói isso, já identifica. E o aluno chega na sala, normalmente, na sua maioria, muito tímidos, não querem se expor, e eu provoco muito isso na sala. Olha, eu faço eles fazerem coisas que eles não imaginam. Que tipo? Por exemplo, a gente estava estudando a Semana de 22. Ok. Que é um tema que está dentro da história da arte. O que eu faço com eles? Tudo bem. Então, vocês vão pensar isso, vocês vão ter que apresentar um trabalho sobre isso, mas um trabalho onde vocês vão ser personagens. Vocês vão criar alguma coisa para apresentar para mim. Eu não quero um trabalho tradicional. Eu quero saber da mensagem, mas de uma forma completamente diferente daquilo que vocês estão acostumados. E aí eles criaram uma série de coisas. Eles criaram um cenário, um ônibus onde chegava Mário de Andrade, onde chegava Tarsila do Amaral, onde chegava Anita Malfatti, e ali tinha um bate-papo. Eles passaram esse conteúdo através de uma cena teatral. Olha que bacana. Aí um outro cria uma letra, Então, assim, são coisas que você trabalha o conteúdo sem ser uma coisa muito maçante, sem ser uma coisa muito chata, porque é um curso que eu acho que tem que ter essa dinâmica, né? E junto disso, evidentemente, além da prática, ele vai aprendendo. Vai aprendendo, sabe se colocar num palco, numa apresentação de um trabalho, de um projeto para um empresário, porque eles vão lidar com essas pessoas, né? É isso aí. Eusânia, nosso tempo passou muito rápido, coisa gostosa, né? Ficar conversando, bater um papo com... E aprendendo, né? E aprendendo, evidentemente. Estou aqui muito mais do que um aprendiz do que um apresentador do Mídia Certo. Quero te agradecer imensamente a tua vinda aqui e com certeza outras oportunidades virão para que a gente possa continuar esse bate-papo tão agradável. Com certeza, eu que te agradeço. Muito obrigado, Eusânia. Obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer. Ok, pessoal? Lembrando que este programa será reapresentado no sábado, às 17 horas. Eu e a professora Eusânia Andrade esperamos por vocês. Um abraço e até lá.